mas eu prometo fazer uma referência de todo esse capítulo para nós nos inteirarmos do que Paulo está escrevendo à igreja de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 8, amém? Amém, que bênção. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nessa noite nós já cantamos, nós já oramos e mais uma vez nós queremos nos entregar ao Senhor e pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos edificando a Tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, é sabido que o apóstolo Paulo, ele nunca visitou a igreja de Colossenses, a igreja de Colosso. O apóstolo Paulo nunca foi nessa igreja. Porém, quando Paulo saía para pregar nas suas viagens missionárias, um belo dia Paulo visitou a cidade de Éfeso, e ali passou algum tempo na cidade de Éfeso, e ali ele teve a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, e as pessoas iam se convertendo, como era de costume, porque nós sabemos que o próprio Paulo testemunha que o evangelho é o poder de Deus para transformar o mundo. Então, quando nós abrimos nossos lábios, a nossa boca, para professar, para falar do Evangelho de Cristo Jesus, algo acontece nas nossas vidas. Então, não é desproposital que nós estamos aqui nessa noite, mesmo você que já conhece o Evangelho de Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho de Deus, esse Evangelho, o apóstolo Paulo também vai falar isso na carta que ele escreve aos Coríntios, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo sobrenatural acontece nas nossas vidas. É gerada uma fé no nosso coração e a nossa fé agora é em Cristo Jesus. E certa feita, provavelmente, no seu pensamento estratégico que Paulo tinha de sair pregando, e ele escolhia sempre uma cidade da região, talvez com maior população, mais estratégica, onde passava mais estradas, aonde as pessoas poderiam ir com mais facilidade. Desta feita, Paulo escolhe então Éfeso. E Colossenses está distante um pouco de Éfeso, Colossos. E um irmão, ainda talvez um gentílico, saiu da sua cidade de Colossos e foi ao encontro de Paulo, talvez sabedor que um grande homem do Senhor estaria naquela cidade. Talvez nós poderíamos comparar, para trazer a nossa realidade, quando o grande pregador Billy Graham vinha no Brasil, multidões iam aos estádios para acompanhar. E sempre Billy Graham, por exemplo, escolhia uma cidade muito estratégica. Em 1974, por exemplo, o Maracanã teve mais de 200 mil pessoas para ouvir o grande homem de Deus. E o Rio de Janeiro nós sabemos que é uma cidade estratégica, e muitos foram salvos por Cristo, e essas pessoas saíram então para as suas cidades anunciar o Evangelho. E que Paulo fazia naquela época era a mesma coisa, ele escolhia um ponto de referência, e as pessoas iam ao encontro de Paulo, e Paulo pregava. E ali um homem chamado Epáfras, ali ouviu falar do Evangelho de Jesus. E esse homem agora volta para a sua cidade, Colossos, e ali começa a pregar o Evangelho de Jesus. E Paulo agora está escrevendo essa igreja, no qual o pastor Epáfras, então, pede, talvez por alguma outra carta, que Paulo considere ajudá-los na sua caminhada cristã. E a carta de Colossos, meus irmãos, é uma defesa. Lá na teologia nós chamamos de uma apologética.
É uma defesa que Paulo está fazendo da suficiência de Cristo. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos que o único e suficientemente que pode nos salvar, a única estratégia de vida, o único estilo de vida, o único caminho, a única verdade, a única vida está em Cristo Jesus. Paulo está mais uma vez argumentando para essa igreja que não há outro caminho a seguir. Ainda que você vá para a direita ou vá para a esquerda, você só vai encontrar Cristo. Cristo deve ser suficiente para a igreja. Cristo, sempre Cristo. Por quê? Por conta da sua experiência. É sabido que a experiência que Paulo teve com Cristo foi uma experiência muito profunda. Aquela experiência, assim, de impactar nossas vidas. Certamente que a sua experiência pessoal com Cristo foi impactante para a sua vida. A minha experiência com Cristo foi impactante para a minha vida. E a nossa experiência com Cristo é marcante para nossas vidas. Nós contamos, vai passar 20, 30, 40, 50 anos, e nós vamos lembrar do momento, daquele dia que nós levantamos a mão, aceitando a Cristo, respondendo ao chamado de Cristo para as nossas vidas. Então esse homem agora escreve uma carta para aqueles irmãos, lá de Colossos. Colossos fazia parte de uma região que ficava Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Você já ouviu falar da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. E Paulo escreve para a igreja de Colossos, para defender, para fazer a defesa do Evangelho de Cristo, para dizer assim, ei, Igreja Batista no bairro Campo 21, nossa única razão de existir, a nossa única razão de ser é por causa de Cristo. Não é por causa do A, não é por causa do B, não é por causa do templo, não é por causa da rua, não é por causa do governo, não é por causa de nada, é por causa de Cristo. É Cristo Jesus que nos sustém, é Cristo Jesus que nos dá força, e a nossa vida deve estar centrada em Cristo. Essa é a notícia que Paulo está relembrando aqueles irmãos. Por quê? Porque, meus irmãos, como hoje, lá atrás, o mundo é mundo. Esse mundo caído que nós vivemos, cada vez mais quer nos afastar de Cristo. Nós vivemos uma confusão tão terrível, tão alarmante, tão degradante de sociedade, que cada vez mais nós queremos nos afastar de Cristo. Essa semana ainda eu conversando com uma determinada pessoa, e essa pessoa, muito ingênua talvez, falando que Deus pode levantar uma geração para chegar aos cargos políticos e mudar a história do Brasil. E quando essa pessoa falava isso comigo, eu não questionei ela, deixei ela falar, porque cada um fala o que quer, mas eu fiquei pensando, querido, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, meus irmãos. Se tem uma má notícia nessa noite, é que nós não devemos depender as nossas vidas, nos colocar as nossas vidas na mão de alguém, de um político, de uma pessoa que vai resolver os nossos problemas institucionais e políticos. Isso não vai acontecer. Porque a nossa vida, e eu quero colocar aqui, que não vai ser o Bolsonaro, nem o Lula, nem qualquer outro candidato, que vai resolver o nosso problema, meus irmãos, não é. O que nos garante a vida e a paz é Cristo Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
Enquanto a Rússia e a Croácia estão lutando para ter paz, a Bíblia vem dizer, ó, deixo-vos a paz, a minhas paz os dou. Existe um nome da paz, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, o nosso problema social não vai resolver, irmãos. As pessoas vão se converter e você vai passar na rua e as pessoas vão continuar pedindo. Vai entrar outro governo e as pessoas vão continuar sendo corruptas. Por quê, irmão Lucas? Você é o profeta da tragédia? Não, porque o mundo é caído. Sabe o que acontece? Essa pessoa só vai mudar de vida se ela conhecer Cristo Jesus. Não vai ser um cargo político que vai melhorar a nossa história. O que melhora a nossa história é Cristo Jesus, meus irmãos. Parece uma notícia alienante, parece uma notícia assim subjetiva, parece uma notícia assim que talvez uma pessoa do mundo qualquer ou me ouvir falar nessa noite e falar assim, esse rapaz está doido. Não, a resposta está na política. Se a gente colocar lá deputados crentes, presidente crente, não vai adiantar nada, porque a nossa expectativa deve estar em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. As nossas respostas devem estar em Cristo Jesus, o nosso estilo de vida, a nossa percepção é em Cristo Jesus, meus irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, nesse capítulo 2, versículo 28, e ele começa dizendo uma palavra, cuidado, cuidado, cuidado. Tenha diligência, andar com cuidado. Quem dirige aqui sabe que quando nós pegamos uma autoestrada, você deve ter cuidado. Nós até andamos, meus irmãos, aqui numa estrada de chão, né? Às vezes, a maioria das vezes a gente não coloca cinto, né? Vai assim, meio tranquilo, né? Meio despojado. Mas quando você cai numa autoestrada, numa estrada de asfalto, numa BR, você tem que ter cuidado, você tem que estar vigilante. Cuidado, porque está havendo artimanhas do mal. Cuidado, porque o inimigo está colocando peças nas nossas vidas, o inimigo está criando situações para mexer com a nossa ideia, mexer com a nossa mente, nos complicar, mexer com a nossa realidade, nos confundir. Cuidado. E ele continua, que ninguém, então, meus irmãos queridos e amados, até mesmo o pregador da palavra de Deus, que você está ouvindo nessa noite, consulte a Bíblia, vê se eu estou falando a verdade, vá para as escrituras bíblicas. Irmãos, cadê o tempo de eu sair aqui da pregação e vir o irmão me questionar, o irmão Lucas, espera aí, para que você falou aí, ó? Isso aí não é verdade não, tá? Isso é coisa que você está querendo dizer. Nós idolatramos os líderes espirituais. Quantos são as pessoas, irmãos, que falam e as pessoas falam e vomitam do púlpito e as pessoas aceitam, batendo palma, aplaudindo, porque são inquestionáveis, homens ensimesmados, homens cheios de si, homens vivendo a glória do homem. Liga a televisão aí, meus irmãos, vai nesses canais, desses homens, grandes homens aí, que se diz homens de Deus, questiona eles para você ver. Acaba o culto e fala assim, ô pastor, deixa eu conversar com você aqui. Não, converse com o meu assessor aqui, ó. Eu sou inquestionável. Ninguém, meus irmãos. A igreja de Jesus, ela precisa abrir os seus olhos
E talvez você esteja preparado aqui nessa noite. Eu quero crer que nós estamos nos preparando, mas você precisa levar essa notícia para o seu filho, para a sua filha, para o seu genro, para o seu esposo, para o seu tio, para a sua tia, para o seu amigo. Olha, tenha atenção, tenha cuidado, que ninguém te engane. Vos venha a enredar. Eu gostei dessa expressão, enredar. O que é enredar? Quando a gente joga a rede, né? Eu nunca fui de pescar muito, mas eu já vi o pessoal jogando a rede, Renilton. Aí o pescador puxa a rede, não é isso, irmão Jonas? Vem todo enrolado, e o peixe não sai. Um ou outro que sai, né, irmão? Um ou outro que sai assim, na sorte, assim, mas geralmente ele fica enredado, enrolado, sufocado, aprisionado, mantido, refém, enganado. Cuidado, meus irmãos, que ninguém, principalmente o pregador dessa noite, te engane, te enrede, crie mais um fardo para a sua vida, ao invés de dizer que Cristo nos libertou do jugo, do fardo, eu coloco mais um fardo para você. Não é isso que acontecia? Lembra lá em Atos 15, que Paulo e Pedro teve que discutir? O pessoal queria, não, mas tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Paulo, não, meu amigo, nada disso, Jesus já passou nisso aí já. Mas a religião, às vezes, não cria fardos para nós. A gente olha para o irmão assim, claro que a gente queria que essa igreja estivesse com gente até lá fora. Mas, às vezes, o líder espiritual olha para a pessoa assim, ó, vem na igreja não? Cuidado com o devorador, hein? Cuidado, hein? Não vem na igreja, a mão de Deus vai pesar. Tem que ter cuidado com isso, irmãos. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Essas argumentações, artimanhas que nós usamos para manipular as pessoas. E às vezes quem está com o microfone, meus irmãos, quer manipular o outro. Aí, ao invés de nós apontarmos para Cristo, e eu falo como pregador, eu apontar Cristo, a direção de Cristo, eu quero criar um adepto. Eu quero que a irmã Marta, o irmão Sebastião morra de amores por mim, e não por Cristo. Cristo vai ser por tabela. Não, mas primeiro eles têm que ser fiel a mim. Que absurdo isso, meus irmãos. É Cristo que deve ser exaltado, é Jesus Cristo que deve ser glorificado, é Cristo, meus irmãos, que deve ser centralizado nas nossas vidas, exaltado nas nossas vidas, é Cristo, Cristo Jesus, meus irmãos, não é o irmão Lucas, não é o pastor Enilton, não é ninguém, é Cristo Jesus e somente Cristo. E o texto continua, com suas filosofias e vãs sutilezas. Ah, meus irmãos, é sabido, meus irmãos, que nessa época do apóstolo Paulo, a filosofia grega borbulhava. O pensamento de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, o helenismo de Alexandre o Grande, as filosofias do pensamento. Nessa época aqui, meus irmãos, Paulo também escreve essa carta para defender o Evangelho de Cristo do gnosticismo. Gnosticismo que nós já estudamos várias vezes na EBD, na Escola Bíblica Dominical. O gnosticismo abandonava a ressurreição de Cristo. O gnosticismo acreditava que a força do pensamento levava à salvação. A salvação não era
pela fé em Cristo Jesus, mas pela algo que eu pensava, raciocinava, é uma forma de intelectualizar a fé cristã, e nós sabemos que a salvação é dada pela fé em Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo defende isso na carta aos Romanos. Então, meus irmãos, as vãs filosofias desse mundo agora com uma roupagem diferente, as vãs sutilezas, meus irmãos, agora estão travestidas de um rótulo mais bonito, de um rótulo mais diferente, mas as vãs sutilezas e as vãs filosofias, elas continuam enganando as pessoas, enredando as pessoas, meus irmãos. Paulo escreve à igreja de Colossos, porque a igreja de Colossos estava deixando de ter Cristo como suficiente, estava se enveredando agora, colocavam Cristo do lado como sombra, mas também acreditavam que o pensamento filosófico, que você estudar filosofia, que isso garantia a salvação, já não era mais a fé em Cristo Jesus, mas a fé no conhecimento. Não, meus irmãos, nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós estudamos os livros, nós temos as nossas profissões, e nós devemos ser experts das nossas profissões, mas o que nos garante vida eterna é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Não existe um outro discurso, qualquer outro discurso que eu venha propor aos irmãos, não nos garante a salvação, irmãos. Vir na igreja é muito importante, é uma prática cristã, é reflexo da nossa vida cristã, mas não nos garante salvação. Entregar o dízimo, ok, legal, você entrega, você prospera, mas isso não garante a salvação. O que nos garante a salvação é Cristo Jesus. É Jesus Cristo, meus irmãos, e esse Jesus que nós devemos ter cuidado, para que ninguém nos enrede com essas filosofias, outras filosofias que nos atrapalham, que nos tiram o foco da presença e da suficiência de Cristo Jesus. São tantas as sutilezas desse mundo, comece a observar, tenha atenção, o que tem nos tirado o nosso foco é a rede social, por exemplo. Eu sei que agora a rede social, ela é muito democrática, que a rede social, ela não contempla agora só os jovens, não, os adultos, os mais velhos. As pessoas ficam lá no YouTube 1 hora, 2 horas, 3 horas, ficam lá o tempo todo no Instagram, no Facebook, fica passando, e aquilo vai mexendo com você, e aquilo você vai vendo notícia, daqui a pouco chega outra situação, e daqui a pouco leva outra coisa, e daqui a pouco a pessoa está na pornografia, daqui a pouco a pessoa está nas sutilezas, nas artimanhas, nos pensamentos negativos, daqui a pouco a pessoa está depressiva, e a pessoa fala assim, mas por que, gente? Por que eu estou assim? Por que eu estou doente? Por quê? As vãs sutilezas vão minando a vida do ser humano. Tudo que acontece comigo e com você, aquilo que mexe com o nosso brilho, aquilo que nos desestabiliza, geralmente, meus irmãos, não é chocante, não é de uma hora para outra. Vai nos minando. O mentiroso, ele começa a mentir, devagarzinho, e aquilo vai mexendo com ele, vai cercando. O pecado vai nos minando aos poucos. Cada dia ele vai trabalhando, daqui a pouco nós estamos cegos pelo pecado, cego pelas sutilezas, as vãs filosofias que este mundo prega. Então, tenha cuidado, que ninguém, até mesmo o pregador,
vos engane, vos enrede com as vãs filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme aquilo que o homem propõe, aquilo que vem do homem, e é por isso que nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque o que vem do homem e o que vem de Deus. Por isso que existe, então, os apóstatas, por isso que existe os enganadores, por isso que existe os lobos na pele de cordeiro. Por isso, porque a tradição do homem tem manipulado, tem sufocado as pessoas, tem martirizado. A tradição dos homens, tenha cuidado com as sutilezas conforme a tradição, aquilo que é do homem, aquilo que implica o homem, aquilo que tem enganado a sociedade, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos, abrir os nossos olhos espirituais, tirar as escamas dos nossos olhos e perceber, meus irmãos, isso. Isso é muito sério e essa notícia deve ser passada. Tenha cuidado, meus irmãos, com os discursos bonitos, com as impostações de vozes. Tenha cuidado. Lembra dos irmãos de Bereia? Sempre lembro dos irmãos de Bereia que consultavam. Peraí, será que esse rapaz, o que ele está falando é verdade? Vamos consultar. Vamos consultar para ver se isso realmente, de fato, está acontecendo, se é verídico. Cuidado, que ninguém vos enrede com as vãs filosofias, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E eu precisei, meus irmãos, pesquisar o que Paulo estava querendo dizer com esses rudimentos do mundo. Desde aquela época, as pessoas elas já acreditavam nas estrelas, no sol, nos astros, na lua, na água. As pessoas já olhavam para os astros do céu e por esses astros elas diagnosticavam a sua vida, como aquelas pessoas que abrem as folhas dos jornais para ver o signo, e nós sabemos que os signos são os astros dos céus, então o que o signo disser ali, a pessoa vai ser, não é isso que as pessoas fazem? A pessoa, por exemplo, é de leão, ela lê lá o que o leão vai acontecer com o leão, é de sagitário, é de peixe, é disso, é de aquilo outro, e isso vai movimentar, isso vai alavancar a sua vida, isso vai direcionar, é um absurdo, meus irmãos. E o que Paulo está querendo dizer, olha, não é assim. Não é a partir disso aí que a nossa vida deve ter sentido, não, mas é a partir de Cristo Jesus, porque ele vai finalizar o texto dizendo, cuidado, que ninguém vos enrede com essas filosofias, ou com a sua filosofia, e com as suas vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo estava mais uma vez apresentando àqueles irmãos que vai existir tantas coisas no mundo, que vai existir tantos pensamentos, tantas abordagens, tantas coisas, tantas percepções, tantas opiniões, tantas vozes. Vai existir, meus irmãos, tanta coisa, e está existindo tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, a gente tem tanta informação hoje. Os historiadores dizem, por exemplo, meus irmãos, que uma criança de 7 anos, ele tem mais informação do que um homem que viveu lá nos anos 200, 300, 500. É muita informação que a gente tem. A gente lê muito, lê livros, vai para a internet, lê jornais, vê os noticiários, conversa, as informações vêm, vão, e nós somos bombardeados de tantas coisas.
Só que Paulo está querendo dizer para nós, fala assim, olha, isso tudo aí você vai olhar, você vai verificar, vai passar no seu filtro espiritual e você vai verificar, é de Cristo ou não é de Cristo? Tem a ver com Cristo? Mas como assim? Tudo tem que ter a ver com Cristo? Que discurso meio... Não, irmão Lucas, mas esse discurso hoje está meio assim, porque a gente tem que adaptar o nosso discurso. Afinal de contas, eu tenho que agradar a pessoa que está sentada no banco. Afinal de contas, eu tenho assim que trabalhar o ego, a emoção daquela pessoa que está visitando, que é um membro da igreja, porque eu tenho que cativar. Não, meus irmãos, a mensagem é Cristo. Não pode fugir disso, meus irmãos. A mensagem de Cristo, ela é poderosa, e o que Paulo pregava era Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. O Cristo que nos dá suficientemente a graça, porque a graça de Jesus nos é dada e a graça de Jesus nos basta. Então, a nossa filosofia deve ser embasada em Cristo Jesus. A nossa prática de vida deve ser em Cristo Jesus, a nossa atenção, Cristo Jesus, o nosso filtro é Cristo Jesus, tudo é em Cristo Jesus. E no versículo 13, dessa mesma carta, do capítulo 2, Paulo, ele está justificando essa centralidade de Cristo. Versículo 13, e quando vós estáveis, mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo, riscado a cédula que era contra nós e suas ordenanças, qual nos deu a maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si. Paulo está falando para a sociedade de Colossos que a razão de existir, a razão de ser, e ele complementa isso no capítulo 1, versículo 13 também, e ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem nos temos a redenção, isto é, perdão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Paulo está ratificando, meus irmãos, para nós, que tudo é a partir de Cristo, tudo é em Cristo, e tudo vai em direção a Cristo Jesus. Cristo, meus irmãos, continua sendo suficiente para nós. No ato de culto, meus irmãos, nós usamos os nossos artifícios, o teclado, o púlpito, a energia, a caixa de som, o data show, tudo. Mas Cristo é a nossa mensagem. Cristo é suficiente para a minha vida, Cristo é suficiente para a sua vida. Cristo Jesus, meus irmãos, Ele tem que permear, Ele tem que alimentar as nossas decisões, as nossas percepções, os nossos relacionamentos, a nossa conduta, o nosso prisma, o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso cantar, tudo tem que girar a partir de Cristo Jesus.
O que Paulo está querendo dizer para nós, Paulo está meio que isolando toda essa realidade. E está confrontando, está desafiando aos irmãos de Colossos para viver uma vida pautada na pessoa de Cristo Jesus. Eu quero te desafiar, meus irmãos, nessa noite a repensar as suas convicções, os seus pensamentos, as suas atitudes, verificar se a nossa vida, a sua vida está apontando para Cristo Jesus. Porque se tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sou não apontar para Cristo Jesus, fatalmente, meus irmãos, nós estaremos vivendo enredados, embasados numa vã filosofia, numa vã sutileza, e isso nos afastará da presença de Deus. Por isso que eu quero, mais uma vez, orar com você, pedindo para que Deus nos ajude, que nós não venhamos negociar, meus irmãos, negociar as nossas convicções, as nossas percepções, que nós não venhamos nos adentrar pelas portas das vãs filosofias, não que a filosofia seja ruim, ela serve para muita coisa, mas que a nossa razão de ser, meus irmãos, que Cristo possa preencher totalmente o vazio das nossas almas, que Ele seja o centro, seja tudo, tudo em tudo. Ah, Pai, nós carecemos do Senhor. Como, Pai, nós carecemos do Senhor? Porque às vezes nós somos tanto superficiais, Deus. Às vezes, Pai, os ventos de doutrinas batem assim na nossa mente e nos levam para cá, nos levam para lá. Às vezes nós acreditamos tanto em uma pessoa que nós deixamos de acreditar em Cristo. Às vezes, ó Pai, a nossa expectativa e a nossa declaração de fé está em um líder espiritual, está numa pessoa da televisão, está num artista, num jogador de futebol, no esposo, na esposa, nos filhos. E nós deixamos de centralizar o Senhor em nossas vidas, Pai. Por isso que nessa noite nós clamamos a misericórdia do alto. Ah, Pai, sem o Senhor nós não conseguiremos. Abra os nossos olhos espirituais. Ó Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos influencia, Senhor, para que Cristo seja a razão do nosso ser. Que a nossa vida seja pautada e alimentada na pessoa de Cristo. E que a partir de Cristo nós venhamos dar muitos frutos. E também anunciar que Cristo é suficiente para nós. Seja exaltado o Senhor Jesus nessa noite, seja glorificado, não há glória em nós, e toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão, né? E que nós possamos prosseguir desta forma. Nós temos aprendido muito, né? E temos observado que às vezes estão passando por algumas mudanças, mas nós não podemos permitir que o inimigo venha minar. Temos que nos cuidar, nos policiar dessa forma aí. Que o Senhor continue dando sabedoria, meu irmão. E que junto nós como igreja, irmãos, nós devemos avançar para o alvo. Amém? Sempre nos policiando, olhando para dentro de nós, né? Porque às vezes nós fazemos algo apenas porque nós gostamos. Enquanto o irmão pregava ali, eu observava. Por exemplo, se eu canto um hino,
Por que eu canto o hino? Porque eu gosto dele? Então, irmãos, cuidado, muito cuidado, porque o inimigo, ele é terrível. Até mesmo quando você vai expressar algo para Deus. É aí que mora o perigo. Irmão, nós temos aqui algum pedido de oração. Hoje pela manhã, quando eu cheguei em casa, eu fui observar a Lucinéia, ali no São Pedro, ela pediu oração pelo Otto Brandi, que ele está acamado, esposo da Isaura. Inclusive eu ia fazer uma visita hoje, mas eu falo para os irmãos que eu estou tão cansado que resolvi descansar um pouco hoje, irmãos, porque a semana foi muito puxada, então eu resolvi descansar um pouco hoje, mas durante essa semana, ou talvez domingo que vem, ou sábado, nós vamos fazer essa visita. E também nós vamos orar pela Ivanilde, a filha da nossa irmã Dária, que ela está com Covid, O Walter também, toda a família? Toda a família está com Covid. E tirando os dois, o restante está... então tá bom, então é só o casal. Só o casal, irmã. Vamos orar, irmão? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença. Senhor Deus, já foi apresentado ao Senhor essa situação, meu Deus. A Lucinéia, ali no São Pedro, ó Pai, está pedindo ao Senhor, para que o Senhor entre com providências sobre a vida do autor que está acamado. E ali, meu Deus, nós estamos aqui unindo a nossa fé, junto com eles ali, ó Deus, orando, intercedendo junto com eles, pedindo ao Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha aliviar as dores. Mas nós sabemos, ó Pai, que tudo o Senhor tem propósito, e nós sempre pedimos que o Senhor faça conforme a vontade do Senhor, Pai. Que o Senhor venha ali, ó Deus, trabalhar de maneira especial na vida dele. Principalmente, ó Pai, na vida espiritual. Cuida dessa família, Jesus. Trabalha de maneira especial, não só na vida dele, mas na vida de toda aquela família. Também, ó Deus, a Ivanilde, meu Deus, e o Walter, ó Pai, está passando por esse momento. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, ministrar cura sobre a vida deles, ó Pai. Sim, ó Deus, que eles possam, ó Deus, ser curados pelo Senhor, ó Pai. Nós entregamos essas pessoas nas mãos daquele que pode. Tu és médico dos médicos e Senhor do Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Por isso, ó Pai, nós cremos no Senhor, confiamos no Teu poder. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado, meu Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, obrigado pelos irmãos, ó Pai, que têm nos acompanhado, cultuado ao Senhor também através das redes sociais, ó Pai, obrigado também, ó Deus, por aquelas pessoas que hoje estão sendo batizadas, ó Pai, ali na igreja sede, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tocou naquelas vidas e eles se renderam ao Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, estamos encerrados. Amém? Que nós possamos ter uma semana abençoada, mas não esqueça que você pode ser uma bênção na vida daquele que Deus vai colocar ao seu lado. Amém? À quinta-feira, às 19h30, nós vamos estar reunidos novamente aqui na congregação. O jardineiro está feliz sorrindo, seu sonho no ar está construído.